Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no nosso canal, o canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Há 14 anos, trazendo informações referentes à escatologia bíblica já realizada. E hoje, no quadro Futurismo e Crenças, eu venho trazer uma questão bastante interessante que me apareceu nesses dias. Um dos meus algozes que arregou. Pois é, ele deixou o parcial preterismo e voltou a adotar a antiga crença que era o futurismo. Esses dias eu recebi aqui um link de um seguidor do canal, onde ele mostra nesse link uma postagem feita pelo tal algoz, um crítico, confesso, do trabalho que eu realizo aqui no YouTube, porque ele é um preterista parcial e todos os preteristas parciais eles buscam apontar, demonizar o preterismo completo. Ele não é diferente, então ele fez uma postagem dizendo que mudou a sua posição quanto ao entendimento que tinha com referência às questões escatológicas do fim. E a questão aqui é a seguinte, meu irmão, minha irmã. O que fez então o camarada regredir assim, tão agressivamente a sua confissão, uma vez que ele já tinha experimentado toda a falácia futurista e dispensacionalista? O que faz uma pessoa que entende que o parcial preterismo é a melhor escola escatológica já existente, onde majoritariamente os reformadores defendem? Como é que faz uma pessoa, adotando essa escola, possa regredir de uma forma tão agressiva assim? Sair do parcial preterismo e voltar a ser um futurista. Pois é. Então, como o nosso trabalho aqui do quadro Futurismo e Crenças não visa tratar de pessoas e sim de suas crenças, não iremos disponibilizar aqui nome de pessoas, imagens das pessoas, tá certo? Não fazemos isso aqui. No nosso quadro, discutimos apenas ideias no campo teológico. Porém, vamos ver aqui a sua postagem. Olha só, a postagem dele diz justamente isso. Olha só, meu irmão, minha irmã. Um dos meus algozes, hein? É um dos que viviam aí pela internet fazendo vídeos, me atacando diretamente, citando meu nome, citando meu trabalho, o meu canal. Olha só a situação do sujeito. Ele diz assim na postagem lá, na sua página no Facebook: não me considero mais um preterista parcial. Olha só, não me considero mais. E nem um pós-milenista. Hoje sou um futurista e pré-milenista. Isso foi feito em setembro, tá? E pré-milenista. Mudei de posição lendo a Bíblia mesmo. Como é que é, meu querido? Ele, lendo a Bíblia, ele mudou de preterismo parcial para um pré-milenista futurista. Lendo a Bíblia, ele entendeu que era errado crer da forma que ele estava crendo, ainda que apontasse uma exegese totalmente acurada que trouxesse a realidade das questões do fim. Porém, tudo foi engano até então. Ele está passando isso aqui, essa ideia, né? Ele diz: mudei de posição lendo a Bíblia mesmo. Eu já tinha mudado de posição e não foi hoje. Só estou revelando isso hoje. Considero todas as referências à vinda de Cristo no Novo Testamento como sendo a segunda vinda, inclusive em Mateus 24 e passagens correlatas. Então ele entende que Mateus capítulo 24 e passagens correlatas falam da segunda vinda de Cristo, mas ele não aborda mais a questão de que esses acontecimentos referentes à vinda de Cristo, narrado em Mateus 24, já têm acontecido. Então ele já passa a negar, já passou a negar que tem acontecido. O sujeito que fez até um livro abordando a questão de Mateus 24 como já cumprido. Ele continua dizendo assim: peço que evitem me mandar mensagens para adquirir mais informações sobre minhas mudanças, pois isso vai requerer tempo para mim. Deus abençoe a todos. Então, as postagens da página dele a partir de então são bloqueadas os comentários para que ninguém possa fazer questionamentos em referência à sua mudança. Trágica mudança, por sinal. É isso, meu querido, minha querida. Em uma live que ele fez ainda neste ano, no início do ano, ele fez uma live, tá? E ele fala de sua crença referente ao parcial preterismo. E é interessante a fala dele. E eu trouxe aqui para que a gente possa acompanhar. Preste bem atenção. Vou soltar aqui um trecho. Olha só. Primeiro, vamos lá. Vamos falar o que é o preterismo parcial. Os pontos centrais, a gente pode dizer assim.
Já quero deixar claro que o preterismo parcial, nem todos os defensores defendem exatamente a mesma coisa. Normal. Até na escola futurista, nem 100% dos futuristas concordam com tudo que eles interpretam. Mas tem pontos centrais que, se a gente sentar numa mesa, a gente começa a falar, todo mundo como uma pizza de boa, conversa de boa, e vai assim, e vai. Vamos lá. Primeiramente, o que é que o preterismo parcial tem? Um ponto central no preterismo parcial, que é a unanimidade entre todos os defensores do preterismo parcial. A grande tribulação já aconteceu. Esse é um ponto-chave. Isso aí é um ponto inegociável no preterismo parcial. A grande tribulação, narrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, é um fenômeno, do nosso ponto de vista, já passado. Aquela tribulação, quando Jesus fala lá em Mateus 24, que ele diz que nunca acontecerá um sofrimento daquele nível, uma tribulação, para um preterista parcial, que ele já aconteceu. A escola futurista, que se contrapõe à nossa posição, vai dizer, não, a grande tribulação vai acontecer quando surgir um anticristo na face da Terra. Tá? Então vai surgir um período aí, digamos, de 7 anos de tribulação, como defende a escola futurista dispensacionalista. Então, se a grande tribulação já aconteceu, quando ela aconteceu? Então, até então você percebe que a posição que ele defendia até então era aquilo que nós também defendemos, dizendo que a grande tribulação aconteceu, é um fato passado, é um ocorrido que já passou. Não existirá uma grande tribulação pós 70, porque o que tange as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, no versículo 21, não tem para onde correr, que está no passado, tá? Ele deixa isso bem claro. E até a sua posição, ele diz que contrapõe, né, aquilo que pensam os futuristas. Olha que coisa contraditória. E ele deixou passar o preterismo para adotar o futurismo, uma vez entendendo que a posição futurista é totalmente contrária à questão que trata a Mateus 24 com relação ao fim. Vamos continuar aqui ouvindo o seu depoimento. Então, nós acreditamos, eu falo isso no meu livro que eu escrevi, e que ela aconteceu do ano 66 depois de Cristo até o ano 70, no período de 3 anos e meio, quando Deus lança um sofrimento intenso contra a nação judaica no primeiro século, pelo fato da nação judaica ter rejeitado o Messias, ter matado o Messias, e também por ela ter perseguido os apóstolos, perseguido os profetas e matado os cristãos. Então nós entendemos que aquela grande tribulação, ela aconteceu ali quando ela culminou quando o general romano Tito, no ano 70 depois de Cristo, ele com o exército romano, ele destrói Jerusalém, massacra, segundo o relato de Flávio José, ali em torno de 1 milhão de judeus, tá? Ele massacra Jerusalém, destrói o templo e joga tudo por terra. Como é que nós sabemos, por exemplo, que a grande tribulação aconteceu no primeiro século? Jesus falou isso. E isso é indiscutível. Ele deixa claro, ele nos dá o tempo. A palavra geneia em grego, eu discuto isso daqui no meu livro, por mais que se tente interpretar que não se refere à geração contemporânea do primeiro século, é forçar a barra. Porque... Olha só, ele defende aquela questão que também defendemos com relação à questão de Mateus capítulo 24, 34, que a palavra ali é genea, referindo-se a uma geração, um povo específico, os contemporâneos de Jesus, não a raça. Um texto bastante complicado ali para a tradição aceitar que a referência ali da tribulação, o povo da tribulação, é referente ao tempo dos contemporâneos de Jesus, que os acontecimentos sucederiam do fim dentro do tempo, do prazo, a margem, é ali dado pelo próprio Senhor, no prazo de 40 anos, todas as coisas referentes ao fim sucederiam. Então, todo Mateus 24 se cumpre ali, tá? Mateus 24 e 25, com referência à destruição de Jerusalém, quando Roma veio, invadiu, cercou, invadiu, destruiu Jerusalém, a cidade santa. Isso é claro, num espaço claro de 3 anos e meio, que constitui o tempo definido lá de Daniel capítulo 9, concluindo assim também toda a questão profética das 70 semanas. Se conclui ali, meu irmão. Está claro, ele até então defendia esse ponto, né, de interpretação, entendendo que realmente, quando você faz a leitura, só nos leva a esse entendimento. Não tem como burlar a exegese bíblica
considerando o tempo fora do que está dito aqui pelo próprio Senhor. Ele deixa isso bem claro aqui na sua fala, não é verdade? Continuando, olha só. Esse é o significado básico. Pode olhar um léxico grego. Esse é o significado básico da palavra gené em grego, que traduzido em português é geração. Tá? Significa o quê? Os contemporâneos do discurso de Jesus, as pessoas se referem a um período de geração de 40 anos. Então, se Jesus proferiu esse discurso dele no ano 30, na década de 30, então você acrescenta 40 anos, vai bater mais ou menos no ano 70. Então, a gente está dizendo, daqui desse ano 30 até o ano 70, tudo isso que eu falei para você, a queda do templo de Jerusalém, vai acontecer. Tá? Então, ele dá a resposta do quando, é esta geração. Ele não falou aquela geração do futuro. Então, quem iria sofrer a grande tribulação, que ele vem narrando antes do versículo 34, é a geração contemporânea dele. Tá? Então, eu penso que Mateus 24 por si só é um checkmate para destruir aqui os argumentos da escola aqui, realmente futurista. Eu penso assim, Mateus 24, né, destrói os argumentos da escola futurista. A fala do sujeito, né, do camarada que agora é futurista, deixou o preterismo parcial, embora reconhecendo os erros do futurismo, mas retornou. Por quê? Qual questão que fez com que ele voltasse? Vamos em frente. Sim, é muito claro, quando você lê Mateus 24 realmente e vê que a grande tribulação ela já se cumpriu ali no primeiro século. E você percebe claramente isso também, porque Mateus 24 ele cumpre Daniel capítulo 9. Sim. Quando você chega no finalzinho do versículo, acho que o versículo 27 de Daniel capítulo 9, fala o quê? Que o príncipe que há de vir irá destruir a cidade e o santuário. A profecia é muito clara. Um príncipe virá e irá destruir a cidade santa e o santuário. Se você pegar ali, no século ali da época de Daniel, o melhor encaixe para o cumprimento dessa profecia, qual é o príncipe que entra na cidade santa e destrói o santuário e a cidade santa? Tito. Ou Nero, talvez, seja lá quem for, mas tem que ser algum cidadão romano, tá? Um gentio, um príncipe, que ele vai entrar em Jerusalém, destruir a cidade de Jerusalém e o templo. E, se não me engano, Flávio José crê no cumprimento de Daniel capítulo 9, quando ele vê Jerusalém sendo destruída. Ele fala isso, se eu não me engano, lá no livro dele, História dos Hebreus. Tá? Ou seja, só alguns cristãos futuristas que vão dizer, não, mas porque Daniel ali ainda vai se cumprir no futuro. Não vai. Eu, particularmente, queria que as 70 semanas de Daniel também já se cumpriu. A exegese é clara. A exegese é deixar... O que é exegese? Vem do grego. Exegeomai. Extrair. É você tirar o que o texto está dizendo. É diferente da exegese que você impõe o sentido ao texto. A escola futurista, ela é exegética com I. Porque ela impõe um sentido no texto que não está lá. Veja, a besta do Apocalipse aqui não é um evento futuro. Quando a gente lê o texto pelo próprio texto, está lá dizendo que se refere ao Império Romano. Quando você lê a grande cidade, não pode se referir a uma grande cidade lá no futuro, porque João disse que é o lugar onde Jesus foi crucificado. Então, isso é exegese, é deixar o texto dizer o que ele está dizendo. E não impomos pressupostos teológicos, escatológicos ao texto. Isso é absurdo. Deixa o texto falar o que ele está dizendo. O abominável da desolação, futuro anticristo. Quando você lê Lucas capítulo 21, ele diz que é o Império Romano, o exército romano. Isso é exegese. Então, primeiramente, o compromisso da escola do preterismo parcial é com exegese. Eu já fui futurista. Mais uma confissão feita pela própria boca do sujeito, dizendo que o compromisso da escola parcial preterista é com a exegese, com E no final, né? Ao contrário daquilo que tange a definição escatológica do futurismo, que defende uma exegese com I, porque eles tentam dar um sentido aos textos que não é aquele que a palavra está mostrando ali, que as conversações entre Cristo e os apóstolos, entre os apóstolos com as igrejas, são da forma que eles falaram. A escola futurista, ela traz uma definição maquiada, totalmente orquestrada, dentro do que tange a defesa, a definição da tradição, e não do que diz realmente as escrituras. E ele entende isso, mostrando que a questão exegética dos textos leva-nos a uma percepção de tudo cumprido. O escopo do cumprimento escatológico profético, tá? O escopo político é Roma. O Império Romano estava no poder, né? Exercendo domínio na época, cujo qual as coisas vieram a suceder, cumprindo assim Daniel capítulo 9, cumprindo-se assim o que foi dito pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 24, cumprindo-se assim as questões
narradas no livro de Apocalipse. Então, todas as coisas estão no passado, meu irmão. É isso que define as questões escatológicas da escola preterista. E ele deixa isso muito claro aqui, condenando piamente a questão da escola futurista, mas é a escola que ele passou agora a adotar. Por que ele voltou a adotar o futurismo? Entendendo tudo isso aqui que ele já vem falando há um bom tempo, né? Eu pesquei aqui esse vídeo que foi desse ano, logo no início, em janeiro. E agora, em setembro, ele deu no pé, não quer mais sustentar que a escatologia bíblica tem a ver com as questões do fim já realizada. Por que isso? Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu vou dar meu ponto de vista do que aconteceu com ele. Olha só. Eu já fui futurista, eu já fui dispensacionalista, depois me tornei no pós-tribulacionista. Quando entrei em contato com o preterismo parcial, eu falei, o que é isso? Está aqui o texto, está aqui a leitura correta. Não tem para onde correr, não. Eu sei que tem muito esse debate aí, não, escatologia ninguém define uma questão. Gente, jamais, nem sendo prepotente, não. Deus me livre disso. É porque eu acho até pecado. Mas eu vou ser sério, eu acho que o preterismo parcial, nesse ponto, ele encerra a questão. Muito bem, então essa aí é a fala do camarada, né, um dos meus algozes aqui da internet, que visa trabalhar os meus estudos, né, as minhas afirmações que faço aqui nos vídeos com referência à escatologia consumada, agora, né, totalmente contrariando a sua crença do parcial preterismo, dizendo que agora é um futurista, né, um pré-milenista, deixou completamente essa gloriosa escola parcial preterista, o qual ele dizia que não tinha de forma nenhuma, não tem como defender as questões escatológicas fora de um tempo que já aconteceu por conta das questões exegéticas das escrituras, dos textos em si, que fala por si, uma vez que deixamos as escrituras falar por si. Porém, não defendo essa escola porque eu também já passei pelo parcial preterismo antes de me tornar um preterista completo, entendendo que não tem como definir a palavra preterista como um parcial preterista. Para ser um preterista tem que ser um preterista total, tá certo? Então está aí o vídeo. E a questão é a seguinte, o que fez o abençoado aí parcial preterista, né? Deixe fazer de sua crença e voltar para o futurismo. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Vou dar aqui o meu ponto de vista do que aconteceu. E isso aqui eu acredito que seja o ponto principal, o eixo dessa questão, tá? Uma vez que todo parcial preterista está vendo, né, que a sua posição escatológica é completamente falha, que existem muitos pontos que não se encaixam com a definição que eles dão da vinda de Cristo já ter acontecido em Mateus capítulo 24, porque se houve a vinda de Cristo ali, meu irmão, a Bíblia não nos concede margem para uma crença de uma terceira vinda. É isso. A ficha caiu para o camarada. Então eles sabem disso. Eles percebem, as pessoas realmente que estudam, né? As pessoas que não gostam de pensar na caixa. Então ele viu que há um problema defender o parcial preterismo por essa questão. Um sujeito que fez até um livro, né, abordando a questão de Mateus 24, sendo que ele não divide. Ele disse que Mateus 24 se cumpre em toda a sua totalidade, e aí foi uma corda no pescoço fazer isso, porque se defende Mateus 24 já cumprido, vai ficar difícil realmente defender uma terceira vinda. Então a ficha caiu para ele. Não tem como eu defender Mateus 24 cumprido e interpretar Apocalipse pela metade, meu irmão, adotando o pós-milenismo. O parcial preterista, ele vive esse conflito, porque se eu entendo que Mateus 24 se cumpriu em 70, e ali a manifestação da vinda do Senhor, qual ele disse que viria nas nuvens do céu, é uma vinda em juízo, e essa definição que temos nas Escrituras, porque toda a narrativa dessa vinda estão todas ali relatadas ao longo do Novo Testamento. Não existe escritos pós-70 pontuando outra vinda de Cristo. Aí eles ficam completamente sem ação. Como defender o indefensável? Então, pós-milenismo, num presente século qual vivemos hoje, é futurizar Mateus 24, meu irmão. É isso mesmo. Por quê? Porque eu vou ter que adotar uma crença, eu vou ter que escavacar nas Escrituras um texto que me dê respaldo a uma terceira vinda de Cristo, entendeu? Esse é o conflito que eles vivem. Claro, as pessoas que realmente mais respeitosas, as pessoas que gostam de estudar as Escrituras, que pensam as Escrituras, tá? E não que estão preocupadas em defender a tradição. Então, essas que pensam as Escrituras
percebem o conflito que vivem, ela passa a perceber que há um problema naquilo que tange a sua crença parcial preterista. Então ele entende essa questão, a ficha caiu, porém, meu irmão, o problema é que o orgulho é maior desse pessoal. É isso aí. Então, como o orgulho é grande no coração dessas pessoas, né? Principalmente por ser um algoz meu, né? Um dos algozes que gosta de criticar o meu trabalho aqui. Então, o que ele faz? Ele resolveu ir para a exegese. É isso aí. Ele preferiu voltar para a exegese, o erro, né, do futurismo, de que dizer assim, olha, eu, a partir de hoje, eu sou um preterista completo. Eu entendi que o parcial preterismo não se sustenta, eu passei a ser um preterista completo. Não precisava falar do meu nome, não precisava falar do trabalho que eu faço, era apenas dizer a verdade, tá? Aquilo que as escrituras apresentam. Não tem como eu defender um parcial preterismo dentro do entendimento que Mateus capítulo 24 já se cumpriu. Então ele, por conta da vaidade, né? Porque é um professor, é uma pessoa conceituada, na denominação qual faz parte, né? Tem um trabalho consolidado por lá. Como é que ele iria se posicionar como um preterista completo na sua denominação? Não tinha, não ia ter mais espaço, né? Não ia ter mais a credibilidade ministerial qual ele tinha até então, não seria mais convidado para canto nenhum, porque teria que defender a verdade das escrituras como ela é. E a verdade das escrituras com referente às questões do fim já são consumadas, meu irmão. A escatologia é consumada e ele sabe muito bem disso. Porém, é melhor voltar para o futurismo pré-milenismo. Adotar a ideia e a crença de que Jesus voltará antes do milênio. É isso que ele passou agora a defender. Aí sim, pré-milenismo só pode casar com o futurismo, meu irmão. Irmão, minha irmã, é aquilo que eu sempre digo aqui. O preterismo só tem sentido na ótica completa, tá? Dentro de uma ótica de que todas as coisas se cumpriram. Por quê? Porque etimologicamente falando, a palavra preterismo não se define de forma parcial. Preterismo quer dizer o quê? Passado. Não é meio passado, nem aqui nem na China. Tá? Em qualquer outra língua que você procurar saber o significado da palavra preterismo, vai dizer a você que é passado. Não é meio passado. É isso. Porém, alguns espertinhos, né, se apropriaram da palavra preterismo para identificá-la como parcial e demonizar o preterista completo como aquilo que seja completamente contrário às escrituras, uma vez que a definição correta da palavra preterismo é completo, é passado. Essa é a verdade. Ou é passado ou é futuro. Então, uma vez que existam profecias a serem cumpridas, que acontecerão, então é adotar realmente o futurismo. É por isso que eu digo que o preterista parcial é um futurista light. Ele, por sua vez, entendendo que não dava mais para se manter como um parcial preterista por conta desses conflitos em sua mente, em seu coração, ele passa e adota o futurismo porque não tem como continuar nessa falta de respeito até mesmo para com Deus, porque conscientemente ele entende que não tem como defender uma vinda de Cristo que já aconteceu em 70 por conta de Mateus 24, porém que ainda acontecerá pela terceira vez no que tange final dos acontecimentos de Apocalipse. Então está aí, meu irmão, essa é a realidade aqui. Então, meu irmão, minha irmã, é para você ver e entender que quando tratamos aqui das questões escatológicas do fim, né, na ótica do preterismo completo, não estamos falando aqui de coisas bizarras, de coisas que devam ser desconsideradas, não. Estamos falando aqui de questões de grande relevância para a fé cristã, que honra ao próprio Deus, ao próprio Cristo, que falou todas as coisas, os apóstolos que falaram todas as coisas referentes ao fim em seu tempo. Se eu defendo a inerrância das Escrituras, eu não posso de forma nenhuma desvalidar o tempo de cumprimento que era no primeiro século. Então, ou eu sou um preterista completo, ou eu sou um futurista. E é assim que ele passou a entender essa questão devido a esse conflito, e o orgulho que é maior, ele preferiu o futurismo. Então está aqui a lição para os demais parciais preteristas que estão vagando por aí achando que tem razão em suas convicções parciais preteristas. Está aí um exemplo, tá? Na prática, um homem acadêmico, tá? Uma pessoa que tem livros feitos parcial preterista, que deixou o parcial preterismo
para defender o futurismo. Deixou a exegese para sustentar a exegese. Então é isso aí, meu irmão, minha irmã. Esse foi mais um vídeo do nosso quadro Futurismo e Crenças. Espero que tenha sido bacana aí para você essas informações, para que você entenda realmente a força das questões que trazemos aqui na escatologia já realizada. Não tem como fugir dessa realidade, porque está escrito. Se você gostou, não deixe de registrar aqui os seus comentários, com certeza responderei a todos. Aproveitando o ensejo, eu queria que você também pudesse registrar aí, né, o teu testemunho. Como foi a tua transformação antes de você adotar o preterismo completo? Né? O que você era antes? Qual era a tua crença antes? Coloca aí nos comentários, vai ser muito importante dentro dessa análise do vídeo e outras pessoas possam ver e repensar aqueles que são parciais preteristas ou futuristas, enfim, aqueles que precisam realmente se alinharem com as questões do fim, que a Bíblia deixa claro que é tudo já realizada. Com certeza. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.